E eu acredito que vocês estão muito bem assessorados com a Natália na disciplina, tá? Boa tarde a todos. E a nossa intenção é demonstrar para vocês e também abrir o espaço para discussão, para comentário, para perguntas, entendeu? Não deixe passar nada. Tá com dúvida ali no ponto que eu estou falando? Pode interromper no ato. Não tem esse negócio de de quando eu acabar de falar, vocês falam. Porque às vezes você está com uma dúvida que é de vários outros, e essa mesma dúvida, quando você está trabalhando ela ali naquele momento, eu consigo acessar vários de vocês simultaneamente. Isso é bom, entendeu? Eu acredito que essa é a verdadeira forma de compartilhamento, né? Que a gente vai discutindo e vai evoluindo, vai passando a informação e, ao mesmo tempo, evoluindo em termos de conteúdo para que todos tenham uma capacidade, assim, similar em termos de aplicação de conhecimento posterior. Outra coisa, eu vou fazer um apanhado geral aqui a respeito de como pesquisar numa plataforma específica, vou falar um pouquinho também do Google Acadêmico, algumas coisas talvez vocês já saibam, né? Se tiver repetitivo para vários de vocês, se vocês já sabem, então dá um alô aí. Nilson, essa parte aí todo mundo aqui já está ligado, então a gente passa para diante, entendeu? A questão é ser prático e objetivo, para que todos tenham uma boa quantidade de informação e conhecimento no final aqui da nossa apresentação. Só vou pedir um minuto apenas, que eu vou abrir um arquivo que eu tinha esquecido aqui, só um instante, tá? Pronto, vamos lá. É o seguinte, eu vou direto no ponto. Vou fazer uma abertura do Web of Science e já ir comentando diretamente com vocês, ok? Quem aqui já teve experiência de pesquisar no Web of Science? Todo mundo me ouvindo? Desculpa. Todo mundo tranquilo? Tá? Ok. Ninguém teve experiência ainda com pesquisa no Web of Science? Bom, então vou considerar que não. Sim, professor, sim, já teve. Quem? João Paulo. Ah, tá, João. Ok. Opa. Vocês estão conseguindo ver aí a... Eu estou vendo, Nilson, aqui a tela do Web of Science. Pronto, então eu vou começar desde o começo, tá? Entrei. Pronto, essa daqui é a tela inicial, ok? Natália, vai me guiando aí se perder alguma informação, se tá tudo tranquilo, estão vendo perfeitamente, né? Natália? Sim, eu lhe aviso, tá ok. Tá bom. Então é o seguinte, o que a gente sugere? Que você vá direto para a pesquisa avançada. Por que a pesquisa avançada? Porque aqui na pesquisa avançada você tem N possibilidades de trabalho já mais avançado, como o próprio link está falando, tá? Então, aqui, normalmente, o que acontece? Apesar do Web of Science ter artigos em vários, aqui você vê os países, as línguas que o Web of Science publica artigos, tá? Mas, normalmente, na maioria dos casos, eu vou procurar em inglês, tá? E aqui é o tipo de documento que a plataforma te possibilita, entendeu? Você vê que tem vários tipos, poesia, script,
entrevista de teatro, TV. Aí, o que importa para nós da área de administração ou da área de gestão? Artigos, tá? Você coloca aqui artigos em inglês, aqui intervalo. Se você não colocar nada no intervalo de anos, ele vai te dar tudo que tem do tema que você buscar de 1945 a 2020. Então, por exemplo, se você quer alguma coisa muito clássica, aí você deixa aqui, 1945 a 2020. Mas se você quer, por exemplo, fazer um artigo com os papers mais recentes, aí você coloca a data dos últimos 5 anos, por exemplo. Vamos botar aqui de 2015 para cá. Entendeu? Aí você joga 2015, 2020, tá? E se você não quiser fazer dessa forma, também pode acessar por esse outro botão aqui, tá vendo? Você tem, inclusive, semana atual, as últimas 2 semanas, e por aí vai. Aqui, mais configurações. Estou falando muito rápido? Não, então beleza. Aqui o que acontece? Você tem N possibilidades, na hora de pesquisar, de vir artigos de outras áreas. Eu, particularmente, como sou da área de administração, de gestão, eu só aciono esses 2 botões aqui. Esse que é o de ciências sociais e esse aqui que é o de Emerging Sources Citation Index. O que isso quer dizer? São artigos que estão ainda em journals que foram lançados recentemente. Os journals são os periódicos, as revistas onde você publica. Então, aqui, o Emerging, às vezes você tem periódicos que ainda não têm um grande potencial, mas eles têm artigos muito bons. Às vezes você acha artigos melhores até vindo desses jornais do que de outros. Então, eu coloco sempre o Emerging e o Social Science Citation Index, que é para poder pegar da área de ciências sociais e mais os que estão chegando agora. Aí você salva essa configuração. Estão vendo? Salvou, beleza. Ele vai ficar desse jeito para tudo que você for pesquisar. Artigos em inglês, de 2015 a 2020, nessas 2 áreas. Tá? Aí, aqui do lado direito, você tem o quê? Os rótulos, para você utilizar. Toda vez que você for fazer uma pesquisa, você tem que trabalhar com uma dessas siglas aqui. Suponhamos que você quer um autor, tá? Aí você simplesmente vai colocar AU igual. Se você não fizer isso, vai dar erro. Entendeu? Então, sempre que você for trabalhar com o autor ou com um tópico, o tópico é um tema qualquer, tá? Ou então um título. Né? Às vezes você tem uma situação que você quer saber especificamente, você quer buscar especificamente aquele artigo. Você já joga direto o título dele. Se bem que isso aqui você pode jogar, fica mais fácil baixar até pelo Google Acadêmico, de repente. Entendeu? Às vezes eu estou com pressa, eu vou no Google Acadêmico. Tá? O que eu uso mais é esse aqui, tópico. Tá? Então, vamos trabalhar com ele. Alguém tem um tópico que gostaria de sugerir aqui para nós? Pode mandar no chat. Tem algum tópico que vocês queriam sugerir? Não? Bom. Então, outra coisa. Só um instante. Toda vez que vocês forem colocar qualquer tópico aqui, tem que ser em inglês. E muito cuidado com as palavras em inglês, por quê? Porque às vezes você coloca uma palavra que está digitada de forma errada e ele vai dar erro, entendeu? O sistema não vai achar nenhuma informação a respeito daquilo ali. Então, deixa eu fazer o seguinte, suponhamos que você está lá sem nenhuma ideia do que você pretende pesquisar. Eu não estou com ideia nenhuma, não sei nem para onde vai, o que eu estou querendo fazer. Aí Nilson, você vai... Oi. Nilson, turismo supply chain. Cadeia no turismo. Certo. No chat. Então, deixa eu botar aqui.
Vocês viram? Ele não, ele não... Por que ele não deu nada ali? Você vê, sua pesquisa não encontrou registro. Alô? Pessoal? Oi, professor, desculpa. Eu não estou conseguindo participar muito bem, que eu estou tentando fazer meu computador funcionar e estou olhando pelo celular, não estou enxergando bem. Não, então... Não estou enxergando bem. Desculpa, o senhor está tentando Pode procurar chamar de você mesmo. Desculpa? Pode chamar de você mesmo. Ah, tá. Obrigada. Um minuto. Eu tenho feito aqui algumas pesquisas, né, para minha revisão sistemática, e eu estou buscando por Tourism Supply Chain ou Tourism Value Chain, né, que são duas formas muito citadas sobre a cadeia do turismo. Certo. Vamos lá. Se deixar só supply chain, aparece muita coisa, né? Porque é da... Então, mas aí vocês viram que eu peguei o que eu fiz. Eu coloquei a palavra dessa forma. A pesquisa não encontrou nada. Certo? Aí agora vamos colocar... outra coisa que é importante. Coloca entre aspas. Tá? Sim. E agora vamos ver o que acontece. Aí aparece 51.800. Aí, de novo, você vai... Entre aspas... Parece mais 41 mil. E agora a última. Parece mais 24 mil. Aí aí você fala, pô, mas por que você não colocou a frase inteira, Nilson? Supply Chain Tourism. Ora, porque quando você faz a divisão assim das palavras em temas diferentes, ele consegue abarcar uma quantidade maior de itens. Aí o que a gente vai fazer depois? Trabalhar com os booleanos. Eu quero artigos, por exemplo, que tenha os três juntos. Tá? Deixa eu excluir esse primeiro aqui, que é o que estava errado, né? Depois eu excluo, né? Aí eu coloquei lá, vamos ver o que acontece. Você tem 188 artigos. Então, note que desses 24, 75, 96 mil, quase 97 mil artigos, você tem 188 que tem essas três coisas juntas. Entendeu? Isso é importante por quê? Porque você consegue ter uma capacidade rápida de triar uma quantidade muito grande de artigos e vir exatamente o que você quer, dentro da necessidade que você está naquele momento. Beleza? Então, agora, vamos lá dar uma olhada o que a gente pesquisou, o que a gente garimpou nessa primeira entrada aqui. Pronto. Aí você fala, pô, cara, eu tenho que ler tudo isso aqui em inglês, meu. Pô, se você... Deixa eu ver aqui uma coisa. Esse daqui também dá. Eu estou trabalhando com uma outra plataforma, mas se você for pelo Google Chrome, também ele vai te dar. Aí você, pô, eu não tenho tanto desprendimento em inglês. Aí você vai, clica com o botão direito aqui em cima da página onde saiu todos os artigos, traduzir para o português. Ele vai e traduz tudo. Tá? Outra coisa, aí você fala, pô, eu tenho que ver de 10 em 10, são 188, aí você vem aqui embaixo, 50 por página. A plataforma já te dá automaticamente. Notem que ele também, a Web of Science, aí você tem que pedir de novo, traduzir. Os artigos que têm exatamente os pontos que você pediu, os descritores são aquelas palavras-chave que a gente pediu agora há pouco.
ele já vem em amarelo para você ficar esperto, já, ó, pô, esse daqui me interessa, esse daqui tem tudo. Aí, note que esse daqui, ó, só tem como suprimentos turísticos, tá? Esse aqui tem tudo, cadeia de suprimento do turismo. Então, você já olha diretamente aquilo que te interessa. Esse aqui só tem hotéis. Notem que ele dá os artigos que estão falando especificamente daqueles descritores e alguns que têm temas que são complementares ou próximos àqueles que você pediu, tá? Ele faz isso. Por isso que é interessante você trabalhar com os descritores um a um e depois pegar o booleano e juntar tudo, ok? Aí a gente agora, o que você tem aqui do seu... Esse daqui são 188 artigos daquele primeiro tema que a gente trabalhou, tá legal? Aqui você vai, do lado direito... Professor? Sim, pode falar. Eu perdi aí a parte da tradução para o português. Tá, você clica com o botão direito aqui em cima de onde tem todos os artigos, tá vendo? Clicou com o botão direito, aqui tá, traduzir para português. Como eu já fiz, ele tá invisível, né? Porque eu já fiz. Tá, eu abri aqui a Web of Science e tô tentando seguir os mesmos passos. Tranquilo. Depois eu vou mostrar para vocês como é que faz para você se cadastrar, porque, se eu não me engano, parece que o Web of Science, dependendo, você só consegue se cadastrar para poder usar lá na universidade. Vocês estão conseguindo usar fora da universidade? Quem já tem acesso? A gente entra pela CAF. Pela CAF, né? Porque vocês são alunos da Federal, né? Isso. Pronto, mas tem outra possibilidade também de você se cadastrar sem ser pela CAF, mas você tem que, por exemplo, como você já consegue entrar pela CAF, você pode se cadastrar depois, mesmo se você sair do curso, quiser fazer uma pesquisa, você consegue. Entendeu? Então, vamos lá. Do lado direito, você tem aqui, ó, analisar resultados, tá? Aí, vamos lá. O que tem desse grupo de 188 artigos? Aí, notem que aqui ele já entra com categorias. Quais são as categorias que você tem com a quantidade de artigos por categoria, tá? Então, você tem turismo esportivo e hospitalidade, com 78, gestão com 46, estudos ambientais 35, tecnologia e ciência sustentável verde 31, e por aí vai, tá? Suponhamos que você queira fazer um pente fino nisso aqui, tá? Opa. Ah, tá. Depois eu falo da questão do pente fino. Então, aqui ele aparece sempre desse jeito, como mapa de árvore. Suponhamos que você quer gráfico de barras. Aí você tem aqui, é só clicar nesse botão, você pode fazer dessa forma ou dessa forma. Tá? Então, você quer, por exemplo, você está com esse gráfico de barras aqui e te interessa usar esse gráfico de barras para você colocar no seu artigo. Você tem duas opções, ou fazer o download da figura, ele já baixa automaticamente, clicou aqui, ele já vai e salva onde você desejar, ou então você tem aquela velha e boa tesourinha do próprio sistema, você faz isso, salva a imagem e imprime, tá? Já vem automaticamente. Beleza? Opa. Aqui, vamos supor, por exemplo, que você quer somente os artigos de turismo esportivo e hospitalidade. A partir do momento que você clica aqui, ele vai te dar só esses 78 artigos. Você já faz uma segunda peneira, entendeu? Aqui você tem, por exemplo, a mesma informação, só que em percentual. Tá? Esses artigos sobre hospitalidade, turismo esportivo, eles representam 41,49% dos artigos de cadeia de suprimento no turismo. Tá? Gestão, 24,47%. Tá? Vamos pegar só os 4 primeiros aqui. Ó. Estudos ambientais, 18%. Tecnologia, ciência sustentável verde, 16,5%. Aí você fala, tá, e o que isso
significa para mim? Para mim, isso aí não significa nada. De repente, se você olhar de outra forma, você pode perceber que, se você, por exemplo, quiser bater um artigo hoje para conseguir ter uma receptividade maior, essa talvez seja a sua frente de pesquisa, tá? São grupos de autores que publicam no mesmo tema, talvez essa seja a sua frente de pesquisa mais interessante nesse momento. Aí você fala assim, pô, e se eu quiser falar sobre, deixa eu ver aqui, eu quero falar sobre ciências ambientais, de repente esses artigos aqui são de ciências ambientais, mas da área de turismo. Aí você fala, pô, mas esse cara aqui, esses artigos só tem 30 artigos dessa área, de repente é uma área boa. Vamos dar uma olhada em termos de tempo, como é que está a representatividade desses artigos. Aí você vem para cá, anos de publicação. Esse aqui é o total geral, tá? Total geral. Então, dos 188 artigos, você percebe que 2019 você tinha 53. Isso, total geral que eu falo é de quê? De cadeia de suprimentos de turismo. Tá? Em 2020, eu tenho 40, mas a gente tem que considerar aqui que, mesmo com pandemia, você tem um resultado até razoável. Ou seja, existe uma expansão. Se você considerar em termos de percentual, existiu uma expansão de 19 para 20, ou seja, essa é uma área que está provavelmente numa evolução, tá? Provavelmente também não evoluiu mais porque a pandemia travou, né, a área de turismo completamente. Então, óbvio, os artigos também acabam indo nessa linha, nessa direção. Aí vamos voltar lá e vamos verificar, por exemplo, em categorias. E lembra que eu tinha falado dos estudos ambientais na área? Cadê aqui? Suponhamos que eu quero ver só como é que estão os estudos ambientais, tá? Aí vou aqui. Lembra que eu havia falado? É uma área que, de repente, tem poucos artigos. Será que ela está bem? Será que não está? Como será que está o resultado desses artigos de estudos ambientais para a área de turismo? Aí a gente vem analisar resultados e eu peço anos de publicação. E aí você verifica o quê? Que em 2015 foram 2 artigos, 16,2, 17,6, 18,8, 19,12 e 20 apenas 5. Mas aqui 20 é difícil a gente se orientar para 2020. Vamos para uma orientação até 2019. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio? O que eu fiz? Eu peguei daquele grupo de 188, especifiquei um tema que eu acho que, de repente, tem pouca publicação, mas que pode ser potencial para mim, e fui verificar em termos de anos se ele está em evolução, e ele está em evolução. Mesmo sendo uma representatividade percentual menor em relação ao primeiro tema, mas ele também está em evolução. Isso quer dizer que, se você quiser ter uma capacidade, um potencial maior de publicar nesse tema aqui especificamente, você tem essa possibilidade, né? Por quê? Porque mesmo sendo uma representatividade menor, tá, ele está sendo menos visto pelos os pesquisadores, mas do ponto de vista de anos, as publicações vêm aumentando bastante, tá? Isso quer dizer que é o quê? Que é uma frente boa de trabalho, tem muito campo pela frente para você trabalhar, ok? Agora vamos voltar lá para os 188. Aí eu quero voltar para o 188, aí você vem para cá, página anterior, pesquisa. Tem algumas coisas da plataforma que não são muito práticas. Vocês estão percebendo que quando eu joguei os 35, ele automaticamente já gravou aqui, ó. Entendeu? Se me interessa aqueles 35, ele já colocou como resultado para você, tá? Refinado por categorias. Outra coisa importante, todas as informações que você tiver, todos os passos que você dá, o Web of Science vai gravando para você. Aí você fala, mas para que eu quero essa informação?
Na hora que você for desenvolver sua metodologia do artigo, você vai ter que colocar todos esses detalhes, que você fez um primeiro refinamento usando Booleano Zend, e depois desse refinamento de 188 artigos, você buscou 35 artigos dessa categoria, tá? Em tempo de 2015, 2020, por aí vai. Entendem? Então, tudo isso daqui você vai precisar colocar na sua metodologia para poder as pessoas entenderem que caminho você usou para chegar no resultado que você apresentou. Tá? Então, essa é a ideia. Então, voltando lá para o 188. Natália, eu estou falando muito rápido? Eu estou achando ótimo, Nilson. Inclusive, eu queria fazer uma observação, pessoal, que essa parte que o Nilson falou agora você acompanhar todas as etapas é crucial quando a gente faz artigo com revisão sistemática de literatura, né? Que é mostrar ao leitor as etapas que você seguiu para chegar naquele resultado. Então, preste atenção nisso que ele está comentando agora. Isso. Aí eu vou voltar lá para analisar resultados, tá? Agora, eu voltei para o 188, estou em analisar resultados, percebem? Aqui eu verifiquei anos de publicação, tipo de documento. Vocês veem que documentos, todos, a gente não pediu artigo, ele te deu só artigo. Aí você fala, pô, Early Access, o que é o Early Access? Esses aqui são artigos que têm publicação com acesso gratuito oferecido pelo pesquisador. Entendeu? Desses 188, tem 10 que têm acesso gratuito. Os outros 178, não. Você vai ou fazer inscrição no journal, ou pagar pelo artigo, e por aí vai. Agora, daqui a pouco a gente vai ver isso, mas você tem uma opção aí que é meia paralela, digamos assim, que é a russa. Tá? Eu chamo de russa, mas é o Sayub, tá? Não é o ideal, não é o adequado, mas numa situação como a nossa, não dá para pagar $150, $50, $100 num artigo. Por exemplo, eu tive 188 artigos para minha tese, né, que eu cataloguei para poder usar na tese. Imagina, se eu fosse pagar $10 de cada um, como é que ia ser? Entendeu? Isso no barato. Mas vamos voltar para cá. Aqui você tem um tipo de documento. Aí vamos dizer que você quer conhecer os países. De que países são esses artigos? Aí ele já vem aqui, tá vendo? Ó, República Popular da China, Inglaterra, Índia, Estados Unidos, Taiwan. Notem que a China, ela vem trabalhando fortemente em vários setores, várias áreas. É muito comum, principalmente, não sei em outras áreas, mas na área de gestão é muito comum você ver a China em primeiro lugar, Inglaterra, geralmente é países europeus, China primeiro, se não for a China, Estados Unidos. Tá? E esse daqui, por um milagre, Estados Unidos está em quarto, né? E o Brasil também sempre é muito bem localizado, só que com o Web of Science, pela nossa dificuldade da língua, nós quase não temos artigos em inglês. Né? Isso é um problema sério. A gente tem muitos bons profissionais, pessoas de alta capacidade, alto potencial, mas a gente tem a questão da língua como uma barreira bem grande a ser superada ainda. Tá? Mas vamos voltar para cá. Aqui você tem os países, da mesma forma, você pode olhar como gráfico de barras, tá vendo? 34, 22 e por aí vai. Outra coisa, suponhamos que você quer saber, de repente, quem são os caras que estão podendo aqui nessa área de cadeia de suprimentos em turismo. Aí você vem aqui para autores. Tá? Então, notem que esse Mandal, o Mandal S, né, é um cara que já tem 7 artigos aí publicados. Depois vem o Jope, depois vem o Thomas François, Von Massot. Às vezes acontece muito o seguinte, você olha assim, mas como é que a China está em primeiro lugar e você vai olhar o sobrenome do cara, é um sobrenome norte-americano, ou então francês, italiano. Acontece muito, principalmente China e Estados Unidos, eles têm feito isso. Eles veem que você está um pesquisador de nato, né, um cara que está bombando em termos de pesquisa, eles vão te convidar para trabalhar com eles. Bastante comum isso. Tá? Só um instantinho, eu vou fechar aqui a porta.
Então, gente, essa é outra situação, tá? Você pode visualizar também por gráfico de barras e por aí vai. Tá? Para que te interessa isso? De repente, a gente estava falando agora há pouco que nós escolhemos um tema que era, deixa eu ver, gestão sustentável verde, alguma coisa assim. Aí você fala, pô, mas será que a revista desse cara vai aceitar meu artigo? Pode até ser, mas de repente, você acessando os artigos desse cara, e como ele está sendo muito disponibilizado, ele está em primeiro lugar aqui em termos de revista, em termos de publicação, tá? É como se ele fosse como é que está falando agora, esse tipo de gente pronto, ele é um influenciador, tá? Ele é um formador de opinião. Então, é muito importante isso, porque as citações desse Mandel no seu artigo a respeito desse tema pode ser uma abertura de portas para o seu artigo ser bem recebido. Tá? Por quê? Porque você está falando de artigos dos últimos 5 anos, você está citando o cara que está bombando nos últimos 5 anos com esse tema, e isso acaba auxiliando você a demonstrar no seu paper que você está atualizado em termos daquela informação, daquele conhecimento que você quer apresentar em termos de resultado de pesquisa. Aí você fala, pô, mas e os caras antigos, eles não estão valendo mais? Estão. Aí é uma coisa importante que eu vou comentar do que, por exemplo, uma questão é você pegar um cara clássico, tá? Vou pegar um exemplo aqui, capacidades dinâmicas. Tem um cara chamado Tisse, ele juntou com mais 2 e fez um artigo criando, né, a teoria de capacidades dinâmicas, e isso acabou depois desenrolando numa frente de pesquisa absurda, quilos de pesquisas a respeito disso, tá? E ele é tido como um clássico, 1997. Tá? Tem um outro que eu uso também na minha tese, Morgan e Hunt, eles criaram uma pesquisa, foi a primeira pesquisa na área de marketing, falando a respeito de relacionamentos entre fornecedor de serviço e recebedor do serviço, de uma forma mais relacional e menos comercial. Tá? Então, foi a primeira pesquisa a respeito disso, considerando algumas variáveis mais comportamentais do que propriamente econômicas ou comerciais. Então, isso acabou virando um clássico também. Então, sempre que você for pegar a base, que a gente chama da sua base teórica, o seu eixo teórico, para você puxar, por exemplo, até cadeia de suplemento do turismo, você vai pegar os caras clássicos, entendeu? Você pega um cara clássico como uma coluna do seu artigo, e daquele cara clássico você vai pegar depois, né, a linha de raciocínio dele, a forma como ele pensa a respeito daquele tema que te interessa, aí você vai buscar depois, mais recentemente, qual é a conexão entre esse cara clássico e o que veio desdobrando dele até hoje. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Então, essa é uma linha de trabalho que vai te possibilitar você criar um raciocínio para você desenvolver o seu artigo e, ao mesmo tempo, ele ficar bem redondinho em termos de coesão de ideias daquilo que você quer apresentar. A questão da coesão é fundamental, porque e também isso deixa a gente muito doido no começo. Você fala, pô, como é que eu vou fazer isso aqui, cara? Não sei para onde vai. Esse artigo desse cara é bom, mas aquele artigo do outro também é bom. Aí a questão é essa. Notem que nós pegamos um tema. Quando você pega o tema e pega os autores, e dentro dos autores, de repente, você escolhe um país, ou escolhe um grupo de países, está entendendo? Você cria uma linha de raciocínio que junta determinado grupo de pesquisadores ou determinados temas, subtemas de conhecimento que te dão a capacidade de você construir com mais tranquilidade, sem ficar naquele desespero, porra, cara, o que eu vou fazer, como é que eu vou, esse tema é bom, mas aquele outro, eu posso misturar? Pode. Pode misturar 3 temas? Pode. Desde que você conecte, entendeu? Ache uma linha de conexão entre os 3 temas do ponto de vista teórico. Tem teoria que te dá suporte para isso? Beleza, no começo a gente fica pé da vida. Porra, por que eu tenho que ficar falando desses caras? Eu não posso falar do que eu quero falar? Pode, mas sempre alicerçado pelos caras que já fizeram a pesquisa, que tem resultados concretos,
pelos quais você vai se guiar e dizer assim, ó, a Natália, 2019, disse que acontece isso, isso e isso, se você for por esse aspecto comportamental, ou então que cadeias de suprimentos na área de turismo são relevantes porque elas conectam setores ou subsetores. Pela pesquisa dela, o resultado é que subsetores se conectam na cadeia de suprimento turística, tá? Principalmente se a gente considerar países emergentes, por exemplo. Ou seja, notem que é diferente totalmente você falar, não, a gente acredita que a cadeia de turismo em países emergentes tem grande potencial. Tá, mas por que ela tem grande potencial? Vocês entenderam a diferença? Uma coisa é eu dizer, olha, a cadeia de turismo no países emergentes tem grande potencial porque os resultados de Natália 2019 demonstram isso, entendeu? Essa é a questão fundamental. Tá? Quando você vai por essa linha, a gente que está recebendo o artigo, a gente que está lendo, a pessoa realmente foi buscar a informação para dizer, ó, eu me baseio nesse ponto, nesse resultado, para dizer que isso está acontecendo, ou para chegar a uma conclusão de que isso pode acontecer, vamos inferir. E aí, em relação à questão da inferência, entra o tipo de pesquisa, pesquisa qualitativa. Inferência, você vai trabalhar com esse termo se você fizer pesquisa quantitativa, tá? E mesmo assim, na área de estatística, é uma estatística mais robusta. Nós temos dois perfis de estatística, mas acho que a Natália pode falar um pouco mais a respeito disso com vocês depois. Vamos voltar aqui para o Web of Science, senão começa a viajar na maionese, e aí daqui a pouco se perde, tá? Outra coisa importante, países ou regiões a gente já falou, áreas de pesquisa. Isso aqui é um negócio legal, não, tipo de documento não, cadê? Títulos da fonte. Títulos da fonte, aqui são os journals, tá? Então, notem que o Journal de Produção Limpa, ele tem 9 artigos, o Journal de Turismo Sustentável, então, esses são os principais journals que têm a maior quantidade de publicações, entendeu? Eles não estão, mas não tem 188 aqui, não tem, porque aqui só estão os principais, tá? Se você quiser todos eles, aí você vem aqui embaixo, aqui você tem todos, e por percentual. Por que isso é importante? De repente, se você quiser fazer uma bibliometria, aqui mesmo você tem os 10 principais journals e quanto eles representam do ponto de vista percentual de impacto, tá? Para aquele tema que você pesquisou, ok? Aí você pode classificar também por contagem, por campo, tá? A gente sempre deixa em contagem, porque ele vai te dar essa informação aqui, beleza? Você pode mostrar 10, 25, 50, 100, você que manda, tá? O que mais? Eu acho que daqui era só. Voltar para a página anterior. Não, eu esqueci de falar uma coisa lá, gente, desculpa aí. Analisar resultados. Aí você fala, pô, Nilson, se criar relatório de citações, o que é isso aqui? Vamos clicar nele que eu vou mostrar. Aqui você tem uma situação assim. Esse relatório de citações te dá a quantidade de artigos e quanto eles foram citados, em média, por ano, do período que você pediu, tá? 17 a 21. Então, notem que esse cara aqui, do Jones, esse artigo do Jones, Highly Comfort, ele tem uma quantidade de citação muito boa, tá? E ele vem subindo muito, ele tem 71 citações, uma média de 14,20 citações por ano. Isso é importante? Porque, de repente, esse cara aqui, esses 3 caras, eles são formadores de opinião. Desde 2016, eles vêm crescendo nas citações, e uma capacidade muito grande. O segundo maior são esses 2 aqui, esses 3, tá? E por aí vai. Aí você tem por ranking, ok? Outra coisa importante, H-index. O que é H-index? Quantas vezes um determinado artigo foi citado,
tá? Aquele mesmo artigo foi citado. Então, você tem um H-index de 15, isso quer dizer o quê? Que cada um desses artigos foi citado pelo menos 15 vezes. E a média de citações, ou seja, quantas citações por artigo, tem 5,61. Isso aqui quer dizer o quê? Que a quantidade de autores que publicaram esses artigos aqui citaram, entre eles, 5,61 vezes. Eles se citaram, entendeu? Ou seja, é um grupo que não tem ele é bem diluído, digamos assim, tá? Isso é uma coisa comum, mas esse item aqui é só para explicação. O H-index é interessante, principalmente em termos de avaliação do autor em si. Por exemplo, um autor que tem H-index de 30, tá? Quer dizer o quê? Que cada um dos artigos dele teve 30 citações, pelo menos. É um cara potente, tá? Outra coisa que é interessante comentar, quando você for analisar, você sempre pega esse valor aqui, ó, tá? Sem autocitação, porque lá no exterior, né, é muito comum, por exemplo, eu estou fazendo um artigo meu e aí eu cito 2 ou 3 situações de artigos anteriores que eu publiquei, isso é aceito. Aqui, para nós, não, isso daria autoplágio. Então, a gente trabalha com esse valor aqui, ó, 897 citações, tá? O que isso importa para nós em termos de artigo? Isso aqui te dá resultados para você ter ideia de como está essa frente de pesquisa, esse tema, esse conjunto de autores, de pesquisadores, e o que eles têm feito nos últimos 5 anos, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, as 897, vamos lá, voltando. Eu tenho 188 artigos de um tema chamado cadeia de suprimento de turismo, tá? E desses 188 artigos, resultaram 897 citações, beleza? Todo mundo no raciocínio? Vamos lá, a gente clica aqui nessas 897, e aí vai aparecer o quê? Todos os 800, aí dá 879, porque a gente pediu, deixa eu ver aqui, tem sempre uma diferençazinha. Porque a gente pediu da coleção principal do Web of Science, aqui ele já excluiu alguns outros, mas não se preocupem com isso. A questão aqui é o seguinte, você tem aqui, vamos traduzir, todos os artigos que vieram de citações daqueles 188. Aqui, gente, a gente está desenvolvendo o quê? As famílias que são saídas de um primeiro grupo de artigos. Então, notem que esses 879 também servem para você, por quê? Porque eles foram criados a partir daqueles primeiros 188. Então, aqui você já vai ver, por exemplo, que alguns artigos que eles não têm muita similaridade, não todos, mas um ou outro não vai ter similaridade nenhuma com aquele primeiro grupo. Por quê? Porque, às vezes, eu sou de outra área e utilizo um conhecimento de área lateral para poder desenvolver algo na minha área, entendem? Pronto, aqui eu já estou falando de economia circular, ou então, às vezes, também, eu tenho grupos de pesquisadores que trabalham com o mesmo journal e eles trocam informações e acabam gerando novos artigos entre eles, tá bom? Então, notem que aqui a gente já tem uma segunda família de artigos, tá? Que é a saída daqueles primeiros 188, beleza? Aí você vai e fala assim, vamos analisar os resultados dessas 879 citações. Dá? Dá. Aqui, ó. Notem que aqui eu já tenho o quê? Sustentabilidade. Não, mas aqui é o título da fonte. Vamos ver categorias. Continua turismo e hospitalidade, 299. Ciências ambientais continua também, em segundo lugar, 189. 186 da tecnologia e ciência sustentável verde. Vocês perceberam que a quantidade de artigos aqui é bem maior do que aquele primeiro grupo? Por quê? Isso é comum. Você tem artigos de ponta, que foi aquele primeiro grupo que a gente fez uma peneira geral de 91 mil artigos, a gente tirou 188, só que eles são tão importantes que eles conseguem ter um impacto
de 879 citações. Então, é por isso que essa quantidade de artigos aqui é bem maior. Eles já são uma segunda família daquela primeira leva que deu margem para que esses aqui ocorressem. Então, isso é importante e demonstra também a capacidade de impacto, de transferência de conhecimento que aqueles primeiros 188 artigos tiveram. Tá? Deixa eu ver aqui. Anos de publicação. A gente ainda está falando de cadeia de suprimento no turismo. Então, notem, 2021, daquele grupo de citações também foi um desastre. Aliás, 2020, perdão. 2020 não foi tão ruim assim. Notem que a evolução foi boa. Mas se vocês perceberem, é muito provável que os journals e até os autores dessa quantidade de artigos aqui, eles são de menor impacto do que os do primeiro grupo de 188. Aí você fala, pô, mas já tem artigo de 2021, como assim? Como é que já tem 2021? 2020 nem acabou. Aí você tem situações de journals que são lançados agora em novembro ou em dezembro, e eles, o volume, ele é referente a um período de novembro de 2020 até março de 2021, entendeu? E por aí vai. Então, por isso que você já tem 5 registros de 2021. Beleza? Vamos lá, países, vamos ver os países aqui. Continua a República Popular da China, olha só, aqui você já tem uma mudança, tá? Estados Unidos já vem em segundo, Espanha em terceiro, Inglaterra em quarto. Inverteu. Tá? Isso quer dizer o quê? Que, em termos de artigos de ponta, aqueles primeiros 188, a China e a Inglaterra, eles são mais potentes. Quando a gente fala de citações, já é um artigo de segunda família, eles têm um potencial menor. Tá? O interesse dos pesquisadores vem mais para os Estados Unidos. Tá? Isso aí muda de área para área, é só uma informação que eu estou repassando para vocês. Ok? Vamos ver os journals. Notem, esse cara aqui, ó, International Journals Hospitality Management, ele estava, acho que, em primeiro, ele já foi para terceiro, tá? E o Journal de Sustentabilidade já está em primeiro, e por aí vai, tá? Isso tudo são informações que você vai captar para poder colocar, por exemplo, num estudo bibliométrico. Agora, assim, hoje, essas informações aqui, se você colocar em termos de bibliometria, já não são mais tão interessantes, assim. Já virou lugar comum. Você tem que apresentar uma técnica estatística, por exemplo, ou fazer uma apresentação. Eu vou falar daqui a pouco do software Voice Viewer. Você pode pegar e jogar essas informações no Voice Viewer, e o Voice Viewer faz uma outra filtragem para te dar apresentar as informações de maneira diferente, tá? Eu vou falar isso também daqui a pouco. Aliás, Natália, a gente tem quanto tempo, hein? Nilson, fica à vontade. Geralmente a aula é 1h30, 2 horas, então é mais ou menos o tempo que a gente está trabalhando aí. Tá. Alguém tem pergunta, gente? Por favor, vamos falar aí, pode falar, cara. Não? Ninguém quer perguntar nada? Tá bom, então, continuando. Então, aqui você tem títulos da fonte, são os journals, países, editores, áreas de pesquisa, tá, organizações. O que te interessa isso aqui? De repente, você tem uma pesquisa muito legal, você acha que aquilo tem potencial, né, aquela sua pesquisa tem potencial para fazer uma conexão com um órgão internacional, e por aí vai. Aqui você tem, por exemplo, as universidades e as instituições que mais aplicam, investem, né, em pesquisas desse grupo de 188, aliás, 188 não, já são 879 aqui. Tá? Então, esses 879 artigos, eles são encabeçados por esse grupo de instituições aqui. Então, de repente, se você tem um artigo ou uma pesquisa que você acha que vale a pena você buscar apoio internacional, esse daqui seria um dos caminhos.
tá? Você ir buscar e apresentar a sua pesquisa em algum desses locais aqui, a depender do tema e do tipo de entendimento ou de interesse que eles tenham, tá? Aqui já é outra forma de percepção, tá vendo, ó? São organizações, outro tipo de organização. Por aí vai, gente. Vamos voltar aqui para a página interior. Aí você fala assim, tá, Nilson, muito legal. E como é que eu guardo tudo isso, tá? Como é que eu vou ajustar isso aqui? Me interessa tudo isso aqui, me interessa. Beleza. Aí eu vou ensinar agora como que você faz. Você vai exportar. Aí você tem, mas exportar como? Tá? Aí outros formatos de arquivo. Você pode exportar direto do Excel? Pode. Se você já sabe trabalhar com EndNote, você pode botar direto com o EndNote. Tá? O EndNote, ele tem algumas potencialidades bem melhores de trabalhar do que o Excel, por exemplo. Tá? Mas eu sempre trabalho com outros formatos de arquivo. Por quê? Porque eu também eu jogo ou para o Excel, esse arquivo aqui, ou então eu uso ele para o Voz Viewer. Eu vou mostrar daqui a pouco. Então, olha só, nós temos 879. Esse é um eu considero um problema da Web of Science. Você não tem como jogar os 879 de uma vez. Então, você vai jogar de 1 a 500, tá? Aí, gravar conteúdo. Que tipo de conteúdo você quer? Você só quer o autor, título, fonte, resumo? Eu peço tudo, cara. Registro completo. Mas, se você não quiser, você pode escolher aqui as opções do menu. Tá? Eu peço registro completo e referências. Vou explicar daqui a pouco por quê. Aí, ó, por exemplo, se você for trabalhar com um software chamado Voice Viewer, você grava nesse formato aqui, outros softwares de referência. Se não, você pode trabalhar com isso aqui. Tá? Eu sempre boto separado por vídeo, por tabulação, para o Windows. Se você tiver Macintosh, você bota esse aqui. Tá? Texto sem formatação. Você também pode, mas se você vai fazer texto sem formatação, você já gravava direto pelo EndNote. Entendeu? Então, eu sempre trabalho isso aqui. Por que é importante isso daqui, ó, separado por tabulação? Porque depois você pode transformar esse arquivo direto no Excel, ele já vem completamente distribuídozinho entre colunas. Tá bom? Então, vamos pegar aqui, ó, esse. Separado por tabulação. Exportei. 500 registros. Ele vai vir aqui embaixo. A internet está lenta. Pronto. Ele vem desse jeito aqui, ó. Esse é o jeitão dele. Tá? Beleza? Beleza. Aí eu vou agora salvar. Salvar como? Notem que ele está aqui como TXT. Tá? Se você salvar naquele outro formato, daqui a pouco eu vou mostrar. Mas vamos lá, vou salvar na minha área de trabalho. Se a ideia, você pode deixar desse jeito ou dar um nome para ele, tá? Vou deixar assim mesmo. Salvar na área de trabalho. Beleza? Salvei. Eu tenho 500 artigos lá com todas as informações. Aí agora eu vou salvar de novo de outra forma, tá? Então, eu não quero mais separado por tabulação. Eu quero aqui. Outro software de referência. Exportar. Vocês viram que ele vem diferente, ó, o formato dele é outro, tá? Porque quando você for usar essas informações no Voice Viewer, ele tem que ter um formato diferente. Tá? Professor. O TXT ou o CSV. Oi, pode falar. Os outros artigos que ficaram, no caso, os 379, aí você não coloca, não trabalha? Coloca. É porque aqui eu estou fazendo só a demonstração dos 500. Foi bom ter falado. Aí, depois que você salvou esses 500,
Aí você vai e salva os outros 379, certo? Aí bota de 500 a 879, naquela Não, aí parte? você vai botar de 501 a 879. Isso, se você botar 500, ele vai dar pau. Repetiu, não vai salvar. Entendeu? Porque ele vai repetir, ele vai entender que você quer de novo aquele 500, ele vai travar. Uhum. Certo? Aí vamos lá agora, deixa eu só abrir aqui. Pronto. Abrir um novo. Pronto. Então agora você quer pegar aqueles 500 e trazer para cá e transformar em planilha de Excel. O que você faz? Você vem em dados. O Zóio já não está ajudando. Dados. É porque esse daqui, gente, é um computador novo aqui. De texto. Espera aí. Você muda de computador, muda o negócio, aí você... Aí é fogo, né? Espera aí agora. Pegou? Pronto, ó. O que acontece? Notem que você tem um zilhão de colunas, tá vendo? Ó? Então, aqui, você pegou aqueles 500 artigos e trouxe para cá em forma de coluna, já diretamente para o Excel, porque quando você salvou, você não salvou em TXT, aí você joga aqui, ó. Aí você tem autores, cadê aqui? Título do artigo, o journal, e por aí vai. Você tem um zilhão de informações aqui, ó. A língua, inglês, tipo de produto, é artigo, e por aí vai, certo? Aí você fala, pô, mas para que eu quero isso? Por exemplo, se você quiser trabalhar com um determinado grupo de autores, você pode criar tabelas a partir daqui do próprio Excel. Você não vai ter que pegar, digitar um por um, entendeu? Você já está com a informação pronta aqui para você criar tabelas. Tá? E tem, além disso, tem aqui, tem endereço deles, tem tudo. O journal, onde ele foi publicado, tá vendo? Por aí vai. Tem uma série de informações aqui que é importante. Tá? Tudo isso daqui você já transforma em tabela, ou depois você pode utilizar também. Pronto, teve um colega que nós fizemos um artigo junto, a gente pegou um grupo desses aqui, ó, e fez usou uma ferramenta estatística e pediu para transformar em grupos menores, um grupo de 50, e aí a depender da quantidade de citações que cada um desses caras teve, a gente dividiu em grupos menores e criou e conseguiu identificar uma linha de raciocínio para cada um desses grupos. Isso dá um artigo, entende? Então, são várias situações que você pode trabalhar para... É criatividade, cara. É criatividade e trabalho, assim, de você olhar para o todo e enxergar caminhos, rotas, dentro daquele todão ali que você baixou, certo? Sim. Aí, agora, suponhamos que você quer ir mais longe. Não, eu estou com 188, vai vir para 879. Eu quero ir para a terceira família desse grupo dos primeiros artigos. Aí você vem para cá, analisar resultados. Peraí. Não era isso que eu queria. Vamos voltar. Lembrei. Pronto. Aqui é o seguinte. Você está vendo que esse cara aqui é o primeiro lugar, né? O Shum
o Lee e o Ibai. Ou seja, você quer saber, de repente, quem é o grupo de autores que citou esses caras aqui. Aí é só você clicar aqui, ó. Você vai visualizar todos os 106 artigos que usaram o artigo do Xu, Xun, Li e Ibai para citar no artigo deles. O que interessa isso? Você, vindo de lá do primeiro grupo, você consegue pegar, por exemplo, se você pegar apenas o mais citado, do primeiro, do segundo e desse próximo aqui, você consegue perceber qual é a linha de raciocínio que eles utilizaram para dar tanta citação. Tá? E aí, isso pode te servir também de base para você criar a sua pesquisa, o seu desenvolvimento teórico a partir desse recorte que a gente fala, né? O recorte teórico, assim, do ponto de vista de tempo, tá? Não estou falando aqui do recorte considerando uma teoria clássica. A teoria clássica que eu falei agora há pouco é uma coisa, e depois o recorte teórico para dar suporte para isso daí, para ajustar, para você encher o esqueleto, digamos assim, é essa parte que eu estou dizendo agora. Tá bom? O que mais eu ia mostrar? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui esse botão é o seguinte, você tem formas de você pesquisar também, adicionados recentemente, os que tiveram citação nos últimos 180 dias, quem é o primeiro autor, no caso é esse que a gente está usando, é o primeiro autor. Título da fonte, título de conferência e por aí vai. Sim, notem que aqui, ó, você tem todas as informações, 879 artigos, você usou esses 3 descritores aqui, é só você voltar lá na pesquisa que você vai saber, ele está te dando. Tempo, tá? E os índices. Vamos voltar para o resultado da pesquisa. Aí vamos supor agora que você quer salvar somente esse grupo aqui, ó. Você quer salvar essa pesquisa toda, tá? Aí você vem aqui, salvar histórico. Vamos dar um nome para ele aqui. Como é que chama? Cadeia turística. Outra coisa, se você deixar isso aqui clicado, enviar alerta por e-mail. Todo dia você vai receber 4, 5, às vezes 10 e-mails de artigo publicado nessa área. Eu, particularmente, desligo esse botão, porque, né, de repente, foi uma situação de pesquisa para aquele momento e não me interessa ficar recebendo alerta como que chama? Artigo novo nesse tema que eu pesquisei. Se você quiser receber, por exemplo, você está fazendo sua dissertação, eu quero receber todo dia coisa nova que eu, né, enquanto eu puder, eu estou recebendo. Você não precisa ir lá ficar pesquisando de novo. Eles mesmos já te mandam no e-mail o alerta de artigo novo, já com o link para você clicar e já direto lá. Entendeu? Então, aqui, eu vou tirar isso. Salvar. Pronto, ficou salvo. Cadeia turística. Fechar. Aí você vai no histórico. Isso aqui são as minhas pesquisas, tá? Tem um monte minha aqui. Cadê a que eu fiz hoje? Essa já é de hoje, ó, cadeia turismo. Então, se você ficar muito tempo sem mexer, ela vai ficar inativa, tá? Aí o que você faz? Você vai e ativa. Ativou. Refazer pesquisa, tá? Não vou refazer porque a gente já está com ela lá. Mais informações, ele te dá todas as informações. Você quer frequência semanal? Você quer que mande pelo e-mail? Aí você tem de novo, continuar a receber e-mails. Semanalmente, mensalmente, diariamente, você que vai mandar. Como eu não cliquei aqui, não vou receber nada. Certo? Menos informação. Ativei a pesquisa, tranquilo. Vamos lá, pesquisa salvos, voltar para a página anterior. Aqui está a nossa pesquisa. Vamos supor que eu quero salvar só esse grupo aqui do 188. Aí, eu vou, cadeia Tours, 188. Você pode fazer isso.
certo? Aí já, você salvou só aquele grupo lá. Melhor? Vamos confirmar? Abrir histórico salvo. Pesquisas salvas. Cadeia Turi 188. Está desativada, vamos ativar. Ativou, beleza. Certo? Então, aqui você tem um grupo menor e o grupão. Suponhamos que você quer voltar no grupão para pesquisar mais coisas. Você volta lá, refaz a pesquisa. Beleza. Não, eu só quero aquele 188. Você vai só no 188. E assim você vai indo. Tá? Outra coisa importante. A Web of Science, aqui a gente só tem 6 resultados, tá? A Web of Science, ela só vai até 40. De 41 para frente, ela não salva mais. Você tem que abrir outra pesquisa ou ir fazendo alguma alteração. Outro ponto importante que eu vou falar também, toda vez que der 0 no resultado, você já exclui logo. Porque o que vai acontecer? Você tem uma possibilidade a mais de pesquisa lá na frente. Tá? Se você deixar esse 0 aqui, pô, esse 0 não te deu nada. Quando chegar lá no 40, você está com 0 lá embaixo que poderia ter usado, ter excluído e ter uma possibilidade a mais para pesquisar. Entendeu? Aí você fala, pô, mas vai ser muito difícil eu chegar em 40 cliques de pesquisa aí, junções de pesquisa. Cara, não é tão difícil não, viu? Se brincar, depois que você começa a brincar com isso aqui, rapidinho você chega em 40. Tá? Agora, também, outra coisa importante, gente. Você fala, pô, mas eu não tenho ideia de como é o meu tema em inglês. Né? Porque às vezes a gente tem ideia, isso é muito comum. Teve um dia que eu passei uma tarde ajudando um amigo lá, e não porque o tema é esse, porque o tema é esse, tá. E quando a gente foi olhar alguns artigos em inglês do tema que ele gostou, que ele estava precisando, não tinha nada a ver com o que a gente normalmente conhece em termos do português. Então, às vezes você está lá, morre de pesquisar, pô, não tem nada, aqui não tem nada, mas não é que não tem nada, você está pesquisando com um termo que não é comum da língua inglesa, tá? E para ultrapassar isso, a minha sugestão é que você pegue alguns artigos que você já tem em língua inglesa e olhe lá embaixo, nas referências. Natália, me ajuda aí. Quando você tem a equipe de trabalho, você chama... Não é subordinado, não, caramba. Cada membro da equipe... Equipe de quê? De pesquisador, Nilson, que você está falando? Não, na área de RH. Pessoas que são membros de equipe são os... Pô, faz uma data que eu não mexo com RH, cara. Imagine eu, Nilson. Hã? Imagine eu aqui não uso mesmo RH. Colaboradores, você acha melhor colaborador? Colaborador, pronto. Bom, vamos botar colaborador, tá? Aí o que acontece? Se você colocar colaborador em inglês e estiver pesquisando na área de RH, você não vai achar. Por quê? Porque os artigos de RH que trabalham com gestão de equipe, estímulo à gestão de equipe, por aí vai, eles chamam lá fora de seguidores. Você nunca vai achar como colaborador. Colaborador foi uma coisa que inventaram aqui para nós, no nosso linguajar. Então, se você procurar colaborador lá na área de RH, você não vai achar nada, nunca. Mas você vai achar como seguidor. Entendeu? Então, é disso que eu estou falando. Outra coisa, se eu não me engano, peraí. Tem alguns termos que, a depender do país, muda uma letra ou outra. Entendeu? Eu não estou lembrado qual é a palavra, mas é uma situação assim muito única de uma colega que ela pesquisou muito e depois descobriu que por conta de uma letra que ela estava pesquisando, uma palavra que ela viu a primeira vez, aí pesquisou sempre com daquele jeito, e a letra estava, se eu não me engano, na Islândia, que muda a letra de um termo lá em inglês, e como a maioria dos artigos vem tudo no inglês americano,
aí ela perdeu uma quantidade muito boa de informação, porque estava com uma letra diferente. Aí você fala, porra, então é um saco você ficar pesquisando na Web of Science? Não, no começo você pode achar uma certa dificuldade, mas, assim, a sugestão que eu te dou é essa, é você buscar os artigos nas referências daqueles primeiros que você já começou a catalogar, e aí você vai ver os termos em inglês, e esses termos é que vão te dar a força para você chegar aqui e buscar mais informação. Entendeu? Sempre pelo tópico. Eu prefiro ir pelo tópico do que título, autor e por aí vai. Por quê? Porque o tópico, ele vai te dar uma amplitude maior de conhecimento de uma determinada área. Aí você fala, tá, mas e na área se eu quiser fazer uma bibliometria legal, qual é a técnica que a gente pode trabalhar? A Natália falou de revisão sistemática, eu usei recentemente essa aqui, ó, o enfoque meta-analítico. O enfoque meta-analítico, ele dá uma mesclada, tá, de revisão sistemática com revisão de literatura, entendeu? O Mariano Rocha é um cara lá da Universidade de Brasília, o Mariano, cheguei até a ter uma conversa com ele uma vez, e ele tem essa técnica muito legal, porque eles são 3 passos. E aqui tem os 3 passos, tá vendo? Preparar a pesquisa, apresentar a inter-relação de dados e um modelo integrador. Tá? E aqui ele te dá, tá vendo aqui, ó, você tem várias análises bibliométricas que ele já te dá como linha de raciocínio para você trabalhar. Tá? Vários formatos. Outra coisa, sempre que você, para quem está começando a fazer bibliometria, são as leis da bibliometria, tá? A lei de Bradford, aí tem a lei de Lotka e a do elitismo, tá? Essas 3 aí, elas são leis elementares da área de bibliometria, tá? E você, por exemplo, você trabalhando com essas 3 leis, elas trabalham com técnicas estatísticas, não são muito robustas, mas elas são interessantes em termos de informação. Se você souber valorizar essa informação utilizando essas leis no seu artigo, você já vai ter uma boa capacidade de potencial de publicação, tá? Depois eu vou mandar mais informação para a Natália, para ela repassar para vocês em termos de como usar essas leis e como é que é a forma de trabalho a partir de alguns artigos que eu tenho aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. Lembra que eu falei do Ebel, do VozViewer? O VozViewer é um software, vocês estão vendo bem aí, não? Aqui, ó. O que você faz? Lembram que eu salvei aqui? Deixa eu aqui. Eu salvei na área de trabalho, quando eu pedi aqueles 500 primeiros artigos na Web of Science, eu pedi outros formatos, lembram? Aquele outros formatos é o CSV, tá? Quando você salva ele, tá lá no finalzinho, assim, escrito .csv. Então, aquilo é um formato específico de informação que você salva para poder depois jogar nesse software aqui, VozViewer, para ele te dar, por exemplo, essa visualização, tá? Isso a gente chama de ilhas de calor. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei as palavras-chave do tema que eu estava pesquisando, de todos um grupo de artigos, e joguei no VozViewer. Aí ele me deu essa possibilidade aqui. Olha, Nilson, lógica dominante do serviço, valor em uso, cocriação de valor e perspectiva são as 4 palavras-chave mais utilizadas do grupo de artigos que você jogou para mim analisar. Notem, eu analisei apenas palavra-chave, tem N outras possibilidades, é uma apresentação que eu posso fazer em outro dia para vocês, porque senão confunde demais. Isso aqui é só uma demonstração e ainda esse tipo de software, ele começou a ser utilizado há uns 7, 8 anos atrás, mas ele ainda faz bastante sucesso em artigo. Entendeu? Agora, você tem que saber ter criatividade para apresentar... Licença. Você tem que ter criatividade para apresentar a sua informação num formato que seja inteligível e coeso com o que você pesquisou. Entende? Então, para mim, na época, por que eu fui buscar
por que eu usei palavras-chave desses dois descritores aqui, ó, valor em uso e lógica dominante do serviço, para me certificar de que a lógica dominante do serviço tinha conexão com valor e uso, e tem. Você consegue perceber porque quanto mais alaranjada for a cor, mais inter-relação esses termos têm entre eles em termos de pesquisa, porque eles vieram de artigos que eu joguei toda a informação em um determinado software, no caso o VoiceViewer, e ele me deu como resposta esses termos que são bastante interrelacionados, tá? E que me dão a certeza de que eu estou indo no caminho certo em termos de pesquisar nessa área aqui, que foi a área da minha tese. Entendem? Então, uma coisa é você dizer, olha, acreditamos que a lógica dominante do serviço tem uma grande conexão com valor em uso por conta da teoria que o autor inicial da lógica dominante do serviço apresentou. Muito bem. E outra coisa é eu dizer assim, olha, eu peguei um grupo de 188 artigos e, pela análise do software VoiceViewer, eu confirmei que a lógica dominante do serviço tem uma relação bastante significativa com valor em uso, perspectiva e cocriação de valor. Outros termos também têm alguma relação, mas não é tão forte quanto valor em uso, perspectiva e cocriação de valor. Percebem a diferença da informação? A segunda forma, a segunda informação que eu dei, ela é mais robusta, por quê? Porque eu estou alicerçado por um software estatístico que, alimentado com uma base de dados que também é bastante robusta, chamado Web of Science, me dá a capacidade de dizer essa informação aqui é correta. E por que o Web of Science tem tanta força em termos de pesquisa? Porque, vamos voltar lá. Eu vou mostrar agora por que a Web of Science é tão potente em termos de pesquisa. Vamos pegar esse cara aqui, ó, eu estou no 188 de novo, notem que ele tem 71 citações. Aí você fala, pô, mas por que ele tem 71 e o outro lá já tem 106? Porque o outro associou a informação, esse conhecimento aqui, a um segundo conhecimento, e isso ampliou a rede de informação e de comunicação e de conhecimento. Vamos entrar aqui. Opa, desculpa, gente, apertei o botão errado. Pronto, vamos entrar aqui no artigo do Jones, do Heiler e do Comfort. Clico com o botão direito, outra coisa, se você, toda vez que você entrar aqui, você clicar direto com o botão esquerdo, toda vez você tem que voltar. Então, eu clico com o botão direito, abrir na nova guia, e assim eu abro 10 artigos seguidos. Se a sua máquina tiver capacidade, vai ser beleza. Aí você fala, porra, cara, eu vou ter que ler isso aqui, o resumo no inglês? Não, de novo, apertou com o botão direito, traduziu. Hello? Traduziu. Beleza? Aqui você tem o resumo. Pronto, outra coisa interessante que eu gosto de comentar. Isso aqui é um modelo de resumo que você pode copiar e serve como uma referência muito legal para você fazer os resumos do seu artigo. Propósito é o objetivo. Qual foi o objetivo do seu artigo? Design, metodologia, abordagem, tá? Aí depois vem os achados são os resultados, tá? Implicações práticas, às vezes tem também implicações gerenciais. Então, você com esse roteirinho aqui, assim, originalidade e o valor. Qual é a contribuição? Seu artigo sempre tem que ter uma contribuição para a academia. Você precisa dizer isso. Então, com esse roteirinho aqui, isso eu chamo de roteiro matador. Por quê? É um roteiro que diz expressamente tudo que você tem, que você está apresentando, que você está querendo que o seu leitor tenha em termos de conteúdo daquilo que está no seu artigo. Outra coisa, não tenha medo de colocar os seus resultados, não. Coloque o resultado. Cara, é muito, assim, quando você está naquela vibe desesperada de buscar artigo bom mesmo, pô, esse cara aqui tá bom.
Aí você já procura o resultado lá, não tá. Pô, por que não tá? Aí tem gente que fala assim, não, se eu botar o resultado no resumo, ninguém vai ler meu artigo. Cara, se os seus resultados foram realmente bons, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o artigo do cara, por que foi bom, qual foi a metodologia completa que ele usou, entendeu? Então, não tenha medo de divulgar aquilo a que você se prestou a fazer no seu artigo. Divulgue, coloque tudo, tá? À vontade, bota do jeito que está aqui. Por quê? Porque são elementos que quando você está pesquisando 40, 50, 60 numa tarde, cara, tudo que você quer é facilidade. E, infelizmente, a gente ainda precisa aprender muito aqui nesse aspecto, nesse quesito. Tem gente que não bota o resultado nem a pau no resumo, a não ser que a revista que você vai mandar, o jornal que você vai mandar o artigo, ele não quer. Não, tem gente que fala assim, não quer o resultado tem que estar dentro do texto. Aí é outra história. Mas, se não, coloque, porque, vamos pelo ponto de vista prático, se você está fazendo análise de 50, 60 artigos, cara, é uma doideira, você toda vez tem que abrir para ir lá dentro do artigo, no resultado, imagina, nem sua máquina aguenta. Então, a primeira linha é o título, segunda linha de pesquisa, o resumo. Do resumo e palavras-chave, aí você entra no artigo propriamente dito. Tá? Então, seguindo essa linha aí, você tem rapidez, você tem robustez e você tem conteúdo que te interessa para você desenvolver seu artigo. Então, vamos lá. Voltando, agora eu vou dizer por que é o Web of Science. Vamos ver se está aqui, cara. Pô, só por isso não está aqui. Vamos pegar outro. Deixa eu ver aqui. Ainda não está. Tá. Impacto periódico. Vamos lá, gente, está aqui. É o seguinte, aqui é o DOI. Se você pegar esse DOI aqui, aí pronto. Primeira coisa, o texto está livre para você pegar? Não está. Quando diz assim, texto integral do editor, você vai pagar por ele. Quando ele é livre, tá? Texto integral gratuito do editor. Aí está aqui em cima. Tá? Aí, você pode pegar pelo Copérnio. Faz o cadastro no Copérnio, muitas vezes você entra por aqui a extensão do Copérnio aqui em cima, tá? Você entra pelo Copérnio na extensão e o texto vem de graça, mesmo ele sendo pago. Pelo Copérnio você consegue de graça. Se não der pelo Copérnio, aí o que você vai fazer? Você pega o DOI do artigo. Quando está assim, ó, texto integral, pode crer que é pago, nem precisa se preocupar. Aí vou lá na russa. Você entra na russa. Vai lá com o DOI. Uma dica que eu vou dar para vocês. Muitas vezes, vamos lá, eu vou jogar o DOI aqui, ele não vai funcionar. Se funcionar, só para me chamar de mentiroso. Ele não deverá funcionar, vamos ver. Alô? Eu acho que ele não funcionou mesmo, não. Estão vendo? Como a minha internet está meio lenta, era para apresentar uma informação aqui dizendo que não houve resultado, pronto. Aí, ultimamente, eles têm tido um macete, os jornais estão fazendo isso para evitar de você conseguir chegar até acesso ao arquivo. Vocês estão vendo que tem um espaço aqui? Aí, ó, você mata esse espaço. Matou esse espaço, vamos ver se agora entra. Não entrou. É porque eu estou usando a outra plataforma. Vamos ver por aqui, pelo Google. Não. Bom, é o seguinte, ultimamente o Sayub ele anda bem congestionado, então, mas fica a informação para vocês. Vocês estão vendo que tem um espaço aqui, ó. Se você matar esse espaço, aí, se o DOI não estiver entrando, você não chega no artigo com ele, você mata aquele espaço que o DOI vai entrar. Deixa eu tentar de novo.
Wilson, a Tassiana está querendo saber sobre o cadastro na Web of Science. Tá, então vou falar já, peraí. Eu não estou prestando atenção no chat não, viu, pessoal? Se tiver muito cansativo, vocês falam que a gente já vai parando. Tá vendo? Não entrou de jeito nenhum. Artigo não encontrado é porque ou a plataforma está congestionada e também acho que está acontecendo muita caça às bruxas aí, né? O pessoal está botando alguns impedimentos. Então, vamos lá. O que eu queria falar? Primeiro, você tem aqui 71 citações desse artigo, tá? Aqui são todas as bases de dados onde os artigos foram publicados. O que são as bases de dados? Outras plataformas sem ser Web of Science. Os últimos 180 dias ele teve 3 citações. Desde que ele foi publicado, tem 34 citações. Mas o importante mesmo está aqui, ó. Qual é o impacto do periódico? Esse daqui, o fator de impacto do periódico diz muito a respeito do journal. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos falando de área de ciências sociais, área de turismo, e é um journal de 5,66 de fator de impacto. Aí você fala, pô, Nilson, isso é muito ou é pouco? Isso é muito. Em termos de turismo, da área de turismo, isso é um monstro. Pra vocês terem uma ideia, as revistas de fator de impacto de maior potência aqui no Brasil tem 1,3, 1,4, não chega a 2. Tá? E você tem um journal aqui da área de turismo com 5,66. Aí você fala, pá, grande coisa, por que isso vai me diferenciar o seu artigo? Vai diferenciar porque se você colocar lá que você usou 10 artigos de referência e cada um desses artigos, os journals onde eles foram publicados, tem um fator de impacto que vai de 5 a 9, tá? O pessoal já vai olhar com mais carinho o seu artigo, entendeu? Outra coisa, qual é o quartil? Ele está no quartil 1, ou seja, ele está entre os 25% de maior potencial dentro do grupo de journals que publicam nessa área, hospitalidade, lazer, esporte e turismo. Entendeu? Então, é dividido assim, em 4 quartis, né? Quartil 1, quartil 2, quartil 3. Quartil 1, entre os 25% mais potentes. Quartil 2, entre os 50% mais potentes. Quartil 3, entre os 75% mais potentes. E por aí vai, tá? Isso é importante, por quê? Porque ele te dá, é como se você estivesse sendo chancelado por um journal com uma potência muito alta em termos de, principalmente na área de turismo, onde você não acha journals muito bem classificados. Então, o uso da informação desse artigo aqui, ele te dá um potencial muito bom. Tá? Não é à toa que ele tem 71 citações, e quando você vai lá para a segunda família, ele tem 106. Né? Só esse artigo já gerou 106 citações num segundo plano. Tá? Então, vale a pena depois dar uma olhada o que é que o Jones, o Heiler e o Comfort têm para falar para a gente. Outra coisa que é interessante, você tem aqui a universidade que deu suporte para a pesquisa deles. Tá? Você tem o journal deles também, os endereços. O que mais que eu ia falar? Tá. Quinto ano, isso aqui quer dizer o quê? Você tem 5,67 em 2019, e aí a projeção para o próximo ano desse ano, é de 6,22. Ou seja, ele vem aumentando o potencial de fator de impacto. Isso é excelente. Tá? O que mais? Nilson, só um adendo, que isso são métricas relevantes, principalmente se a gente quer alcançar dados mais altos nas nossas publicações. Exato. Agora, gente, é o seguinte, muitas vezes você olha assim, pô, eu quero publicar num journal desse. Não é uma coisa tão simples, mas com certeza é simples você buscar a informação que eles têm para te dar e você robustecer o seu artigo para poder você publicar num journal aqui no Brasil bem conceituado.
tá? Sim, eu lembrei de falar mais uma coisa. Vocês percebem que eu ia falar por que a Web of Science é tão potente. Vocês viram o journal, cada um. Se você chegar em outras plataformas, você não tem uma quantidade de informações e de uma maneira tão amigável, que a gente chama, né? A interface da Web of Science é muito amigável, você consegue ter rápido a quantidade de informações muito grande e fácil de você digerir isso. Então, isso é legal. Cadê aqui que eu ia mostrar, gente? Ah, lembrei. Cadê? Pô, é tanta coisa, cara. Agora sumiu aqui o que eu ia falar. Ah, lembrei, pronto. Desculpa aí, pessoal. Acho que aqui não tem alguma forma. Bom, uma coisa que é importante, assim, para aparecer um artigo desse aqui na Web of Science, ele foi, pelo menos, feita a revisão por pares, ou seja, você tem 2, às vezes até 3 pesquisadores, doutores, que analisaram o seu artigo para poder liberar para o journal. E, às vezes, por exemplo, você tem journal lá que você demora um ano e meio para conseguir publicar no seu artigo. Por quê? Porque eles querem todo o detalhamento possível para ter certeza de que a sua pesquisa realmente foi bem validada, foi bem organizada. E por que isso é importante? Porque depois que eles têm toda a informação possível e têm toda a certeza que a sua pesquisa realmente foi válida, aí eles vão e publicam. Ou seja, toda essa questão da revisão por pares dá uma segurança maior para quem está pesquisando. Quem está pesquisando e buscando essa informação sabe que nessa plataforma aqui só entra artigo que foi revisado, vasculhado até a 5ª geração da vida de quem apresentou para poder chegar aqui. Por isso que você dizer no seu artigo que você usou essa plataforma como referência para pesquisar, também já vai te dar uma abertura de porta boa. Ah, mas o Google Acadêmico não é bom? Eu vou abrir o Google Acadêmico. Mas o que acontece? O Google Acadêmico, ele recebe os artigos, você registra o seu artigo lá com todo respeito. São bons artigos, eu mesmo tenho um artigo no Google Acadêmico. Mas ele não passa por revisão por pares, não é uma plataforma fechada, é uma plataforma aberta de pesquisa. Então, assim, eu tenho artigos de excelente qualidade e também tenho artigos lá que simplesmente o cara botou num journal que o journal, com todo respeito, ele tem uma capacidade ínfima, topa tudo, entendeu? Então, assim, não é que seja ruim isso, mas quando você manda para uma revista que é mais criteriosa, e você colocou lá que toda a sua pesquisa foi feita pelo Google Acadêmico, vou repetir, não é que é proibido fazer pelo Google Acadêmico, só que o Google Acadêmico, como é uma plataforma aberta, você registra todo o seu conteúdo lá, e ele fica disponível para pesquisa. Em algumas situações, você pode pegar um artigo que não foi corretamente desenvolvido, aplicado em termos de metodologia, e você acredita piamente que aquela informação está correta e aquela informação não está. Aí isso pode te prejudicar. Principalmente para quem está iniciando em pesquisa, às vezes a gente é pego pelo nossa, esse artigo está excelente, não sei o que está. Mas eu mesmo já vi muitas situações de artigo que a pessoa colocou lá e aquela informação não estava correta. Então, muito cuidado quando você for pegar um artigo do Google Acadêmico e outras plataformas que são abertas. Por quê? Porque ela não tem uma triagem daquilo que está entrando. Você vai ver lá artigos de clássicos, de autores fantásticos, artigos de tese, artigos de tudo quanto é tipo. Mas você também, a triagem vai ser sua. Ao passo que você pesquisando aqui no Web of Science, ele já vem triado de nascimento. Ele já vem com um carimbozinho ali, selo de qualidade. E lá no Google Acadêmico, você é que vai fazer essa triagem. Entendeu? Repito, o Google Acadêmico é excelente, eu mesmo uso.
não tem problema nenhum. Outra coisa, Google Acadêmico, você coloca lá o termo em português, ele vai te dar uma porrada, um zilhão. Então, vamos lá, vamos fazer aqui, ó, cadeia de suprimentos. Em turismo. É uma porrada, estão vendo? Aí você pode fazer a sua seleção já aqui, ó. Aqui você faz as especificações, mas aqui não é difícil. O Google Acadêmico é fácil. Aí você fala assim, pô, eu quero ver esse cara aqui, quero ver esse artigo, legal. Pronto, uma outra dica que eu vou dar para vocês. Você fala, pô, caramba, eu tenho Mendeley, mas eu não sei se eu vou jogar esse artigo no Mendeley, mas eu quero essa citação para guardar. Você clica com o botão direito aqui, cadê? Ele já vem a citação na ABNT, em APA e em outro formato. Acho que é o formato canadense, se eu não me engano, MLA. Tá? Então, você fazendo isso, você já tem direto a citação. Clicou aqui, ó, copiou. Quando você jogar deixa eu abrir aqui um arquivo. A citação já vem completinha, prontinha, em ABNT. Tá? Aí, mas eu quero em APA, o artigo que eu estou escrevendo em APA. Aí você clica ali, Ctrl+C, Ctrl+V. Já vem. Está em APA aqui. Anotem que é diferente, a APA vem no início, aqui a forma de citar também é totalmente diferente. A outra coisa, a gente pediu aqui em português, né? Ele está em português, mas você pede para a língua original. Cadê esse artigo? Esse aqui é em português mesmo, não é em inglês, não. Mas uma coisa que é para tomar cuidado é quando você pesquisar o tema em inglês ou vier artigos em inglês, você pedir para apresentar a língua original aqui em cima, porque senão o nome vem todo em português, sendo que é um artigo de fora. Mas isso é preciosismo meu. Você pode também deixar do jeito que tiver e acabou. Aqui é uma dica do Google Acadêmico, tá? Aqui está fácil, você pode trabalhar de várias formas. Sim, aquela pessoa que perguntou a respeito de cadastrar. O que acontece? Se vocês perceberem aqui, ó, não tem como você cadastrar. Eu vou sair aqui. Certo? Aí, entrei de novo só para vocês verem. Registro. A Web of Science, ela aceita só se você tiver uma instituição que te dê a possibilidade. Aí você não tem aqui, ó, você não tem nenhuma. Tem as federais tem, mas aí você tem que entrar pelo CAF. Aí você tem que entrar pela Periódicos CAPES. Entrar no CAF. Eu tenho aqui o FAO. Eu estou entrando pela UFAL. Pronto. Eu acho que ainda não vai pegar. Aqui você entra por base, ó. Aí, Web of Science. Pronto. Aqui, dessa forma, quando eu entrar aqui, eu consigo cadastrar qualquer um de vocês. Só que eu tenho que fazer um por um. A pessoa tem que estar com o e-mail dela aberta e ela vai me dar uma senha para eu cadastrar. É um processo meio chatinho, mas já dá para fazer isso. Ou eu, a Natália também, né, cadastra um por um.
Aí depois você é que vai fazer a manutenção do seu cadastro. Entende? Quando eu chego aqui, ó, ela está me redirecionando, porque eu entrei pela o CAF da Periódicos CAPES, pela UFAL. Estou entrando pela UFAL. A gente entrando pela UFAL tem acesso também a fazer esse cadastro, ou só vocês que são professores? Olha, eu não sei, porque é a primeira vez que isso acontece. Eu não sabia que o pessoal dos cursos de pós-graduação tinha acesso pelo CAF. Mas Tem eu sim. acredito, tem, né? Então, mas eu acredito que você consegue, ó. Você vê, a minha internet está tão ruim, desculpa, gente, que eu não tá abrindo nem o Web of Science por aqui. Ou então é a plataforma do Periódicos CAPES, que também não está lá essas coisas. Se vocês quiserem, a gente pode depois fazer uma apresentação de Periódicos CAPES também. Mas, assim, depois que você acostuma com a Web of Science, é fogo, cara. É muita facilidade, muita informação, muito rápido. E, assim, o que eu aprendi com a Periódicos CAPES? Você tem vamos botar lá, 200 artigos de um tema que você pegou. Os primeiros 50, vem bastante coisa diferente. Aí depois, quando chega dos 60 para diante, aí começa a repetir. Eu não sei por que acontece isso nessa plataforma. Aí chega uma hora que você para, porque é quase tudo repetido. E assim, muito formato diferente. Tem vezes que só vem o resumo e o abstract. Às vezes vem resumo, abstract, mais o resumen, que é o espanhol, né? Vem 3 línguas, às vezes vem 4 línguas no mesmo artigo. Aí, sabe, chega uma hora que você vai cansando. E assim, só passa de 10 em 10. Se, por exemplo, a plataforma cair, você tem que começar tudo de novo, do primeiro grupo até o 10º. Se você estava por exemplo, você baixou lá 130 artigos e está analisando um por um. Aí você já está no 80, a plataforma caiu, quando você vai lá para começar de novo, você tem que começar do 1. Aí é cruel, cara. Quando você vai tendo essas experiências, pô, vai desanimando. Mas a Periódicos CAPES também é uma boa plataforma, você tem cursos o tempo todo. Pronto, entrou. Agora, tá vendo aqui, fazer login, se registrar. Vocês perceberam que ainda agora, quando eu abri, não tinha esse botão. Quando eu entrei pela Periódicos CAPES no CAF, esse botão apareceu. Então, por aqui você se registra. Só que a dica que eu dou já deixa o seu e-mail aberto, porque depois eles vão mandar um link lá, você copia aquilo, cola aqui e já está pronto para ir para a luta. Beleza? Na Periódicos CAPES também é legal, porque você pode fazer o curso. Os cursos são todos online, eles ensinam como você navegar na plataforma, fazer pesquisa, uma parte de coisas, e você ainda recebe o certificado, tá? A Web of Science também faz isso, mas tem que ter uma instituição que chame. Assim que eu voltar, eu vou conversar com a Natália para ver se a gente consegue lá fazer um contato com eles e fazer um curso mais completo de Web of Science. Certo? Perguntas, pessoal? E aí, pessoal, tem mais alguém que tem alguma dúvida? Professor, eu fiquei com uma dúvida naquela parte. Que o senhor primeiro fez os 188 e depois passou por 879, né? A gente ampliando esse resultado, não fica se distanciando, assim, não corre o risco de se distanciar do seu assunto principal? Muito bem. Depende do objetivo que você tenha. Por exemplo, se você pegar o VozViewer, pegar as palavras-chave dos 188, depois pegar as palavras-chave dos 879, colocar separadamente no VozViewer e pedir para ele analisar, você pode fazer uma comparação dos 2 grupos de pesquisadores, e dessa comparação você chegar a uma conclusão de que houve um alinhamento entre o primeiro grupo e o segundo grupo, a primeira família e a segunda família. Se você tiver palavras-chave muito distintas, é uma outra conclusão. Você pode dizer o quê? Que, apesar de eles serem citações do primeiro grupo de artigos, as palavras-chave
daquele segundo grupo, elas se distanciaram daquela primeira frente, daquela primeira linha de pesquisa, elas estão apontando para um outro caminho, né, a partir daquela base. Então, isso também é uma excelente pesquisa, por quê? Porque você está demonstrando claramente, né, como dois grupos de pesquisa, dois grupos de artigos, né, esse segundo saído do primeiro, como é que ele se distanciou ou como ele continuou alinhado com aquela primeira base de conteúdo, de informação, de pesquisa, de onde ele saiu. Isso aí também é legal de falar, entendeu? Então, depende muito, como eu falei, da criatividade que você tem e da sacada que você idealizou daquela análise, né, das informações que estão lá disponíveis. Você tem uma ideia, uma vez eu estava com uma colega, uma professora da gente lá deu um desafio, ó, que era um artigo diferente, um negócio novo aí, mas não sabia o que era, né? Se vira aí, cara, tá bom. Aí eu sei que a gente ficou, aí uma hora eu fui olhar na análise dos resultados e descobri o quê? Que o cara que tinha a maior quantidade de citações, ele tinha até um determinado período de tempo. E depois esse cara, simplesmente, a gente fez uma análise de 20 anos, tá? A análise bibliométrica, você trabalha com uma quantidade de anos maior, depende também, tá? Então, assim, a gente fez de 20 anos, a gente queria comparar os 10 primeiros anos com os 10 segundos anos, tá? De 1 a 10 e depois de 11 a 20. Qual era a diferença? E aí eu percebi que nos primeiros 10 anos tinha um cara que era muito citado, depois esse cara desapareceu. Eu falei, por que esse cara desapareceu? Aí eu fui lá caçar o que tinha acontecido. Resultado, eu descobri que ele era muito citado porque ele criou uma teoria, assim, que todo mundo, ele criou, por exemplo, como se fosse uma receitinha de bolo que todo mundo saiu usando depois, na segunda década. E aí, como ele ficou muito famoso, os militares contrataram esse cara, ele começou a fazer pesquisa para os militares, e a pesquisa era fechada, por isso que ele desapareceu. Só que a pesquisa dele deu margem para um japonês, esse japonês acabou sendo citado pra caramba na segunda década, e ele foi raiz desse cara na primeira década, entende? Então, é essa sacada que você precisa se ligar e falar, pô, bicho, isso daqui... Mas você tem que ficar, às vezes, ficar sentadão lá, olhando, até uma hora chegar e, pô, esse aqui é um caminho, deixa eu entrar nesse negócio. Ou então, às vezes, você pode também falar, pô, Nilson, de repente eu tô com isso aqui, tá quebrando minha cabeça, será que dá caldo isso aqui? Entendeu? É criatividade mesmo, cara. Entendi, obrigada. Mas, quer perguntar mais alguma coisa? Fica à vontade, pode chamar de você mesmo, viu? Qualquer um. Tá certo. Não sei se eu clareei aí para você ou se piorou. Não, sim, eu só fico pensando assim, às vezes, na questão do volume, se eu pensando em fazer a questão do artigo de revisão bibliográfica, entendeu? Porque se você, você vai ampliando tanto, você pode focar numa quantidade ou você tem que colocar aquilo tudo, entendeu? Que você encontra. Sim, Renata. Entendi. Então, mas aí é que tá, você tem softwares para te ajudar. Eu falei do VozViewer, tem um outro também. É que é o seguinte, gente, essa máquina eu comprei recentemente, e alguns softwares eu não tenho nela, eu só tenho na outra máquina antiga, mas depois tudo isso eu posso passar com calma também, porque senão eu falei de tanta informação que provavelmente alguns estão confusos com algumas coisas. Mas assim, tem softwares que quando você baixa a informação do Web of Science, aquela informação já vem num formato que ele se conversa rapidamente com esse software, o VozViewer, que você pode fazer N coisa, a gente pode também, num outro momento, apresentar o VozViewer para vocês. Fora do VozViewer, tem um outro software também que ele te dá informações, todas estatísticas, entendeu? Teve uma época que o pessoal usava muito também nuvem de palavras, não precisa. Se você tendo o VozViewer, nuvem de palavras é muito simples, assim. Desculpa se alguns de vocês usam, mas você tem um VozViewer que é muito mais robusto, ele dá um visual, uma capacidade informativa do seu artigo muito superior a uma nuvem de palavras, entendeu? E fora o VozViewer, tem mais uns 2 ou 3 softwares que a gente pode, uma hora aí, apresentar para vocês e fazer dar uma demonstração também, entende? Quando eu falei de revisão bibliográfica, o que é bibliométrica? O que acontece? Você tem o próprio VozViewer, você joga lá 4, 5 mil artigos.
Pô, bicho, 5 mil, ele pode jogar, você pode jogar 5 mil artigos. Aí você faz, por exemplo, a depender do objetivo que você tenha, você vai trabalhar só com 4 ou 5 anos. Entendeu? Se você quer analisar, por exemplo, frente de pesquisa, o que a gente chama de, o que é uma frente de pesquisa? É um grupo de autores que estão publicando muito nesse momento, eles estão sendo formadores de opinião, abrindo um espaço na trincheira acadêmica para outros pesquisarem naquela linha. Então, você tem, por exemplo, se você quer descobrir frente de pesquisa, aí você trabalha com, no máximo, 5 anos em revisão bibliométrica. Por quê? Porque os últimos 5 anos, eles vão te dar, o VozViewer, ele te dá uma informação de um potencial viés, um potencial caminho, uma avenida de pesquisa que vai vir a partir desse grupo. Se você pedir para 10, 20 anos, isso acaba caindo por terra, por quê? Porque é um tempo muito para trás. Agora, se você quiser o contrário, se você quiser saber frentes de pesquisa ou temas que foram muito desenvolvidos anos atrás, e se isso se manteve ao longo do tempo, aí sim, você vai trabalhar com 20, 30 anos, tá? O VozViewer te dá essa possibilidade, mas você precisa saber usar corretamente os elementos do software, senão você acaba gerando uma informação muito boa, mas ela não está correta para aquilo a que se destinou. Entendeu? É isso. Você sempre vai ter softwares para te ajudar. Por exemplo, o Mendeley mesmo. Vocês tiveram aula de Mendeley. Mendeley é fantástico, porque depois que você acabou tudo, você pede para apresentar a lista de referência lá embaixo, já está tudo pronto. A gente vai conhecendo, vamos conhecendo essas ferramentas aos poucos para... Obrigada, professor. Nada, querida. Mais alguém, gente? Que bom, Mayara. A Mayara colocou aqui, Nilson, que adorou a aula, tiraram todas as dúvidas. Né? Eu acho que hoje teve realmente uma overdose de informações, para quem não conhecia, né? Teve, falando de várias outras plataformas, e nesse primeiro momento pode ser muito denso, né? E acho que agora é condensar todas essas informações, inclusive para quem não está fazendo, né? Hoje é a nossa última aula, agora em dezembro, que a gente vai entrar em recesso nas próximas semanas, e aí eu coloco essas 2 semanas para vocês fazerem isso como atividades, irem praticando mesmo. Pegar o Web of Science, mexer, ver se encontrou outros artigos, fazer esse filtro que o Nilson está dizendo, esse que ele mostrou, tentar já utilizar o VoxView, para quem não viu, tem vídeos, né, Nilson? Eu já vi alguns vídeos ensinando no próprio YouTube. O VozView, inclusive, quando você baixa, desculpa, Natália, quando você baixa o VozView, ele já vem com o manual lá. O manual está em inglês, mas eu acho que o pessoal já andou, já tá disponível em português também. É muito prático, é muito simples de usar. Agora, essa semana que vem, não, mas a partir do começo de janeiro, eu vou estar com um pouco mais de tranquilidade. De repente, se alguém quiser, a gente pode ir falando aí e conversar um pouquinho mais a respeito de uma forma específica. A gente pode marcar no retorno de janeiro, a gente marcar esse encontro para você falar um pouco mais do VoxView e de outras ferramentas que podem ser usadas, né? Porque o que é a vantagem disso? É enriquecer o trabalho de vocês. Quando vocês fazem uma análise dessa, entra lá na justificativa, né? Se você não quiser fazer uma revisão sistemática, né? Mas você pode colocar na justificativa as lacunas existentes para tentar justificar o seu tema de pesquisa. Você pode tentar trabalhar em cima disso, mostrando qual é a relevância do seu trabalho, como os outros autores estão trabalhando sobre o tema. Então, tem N possibilidades de você estar utilizando essas informações dentro do trabalho de vocês. Então, o objetivo dessa aula de hoje, né, e da disciplina é justamente isso, apresentar ferramentas de como é que vocês podem estar auxiliando para que a dissertação seja mais rica, tenha mais informações, consiga publicar no final, que vocês tenham a proximidade com revistas de alto impacto, né? E aí hoje o Nilson, ele trouxe essa informação para vocês também, ele foi o canalizador dessa base de dados, né? Então, eu queria agradecer, Nilson, né, por 2 horas. Eu que agradeço. Né? Achei muito bom, muito proveitoso. Espero que os alunos também tenham gostado, tenham aberto a mente, tirado as dúvidas com isso que possa ser, que está surgindo, né? E você falou que é uma corrente de pesquisa, se você analisar, que hoje tem grande saída ainda na publicação. Eu estou vendo que cada vez mais
as revistas estão abrindo espaço para esse tipo de análise de revisão sistemática de literatura. Então, até grandes bibliotecas você encontra publicações nisso, é só saber como apresentar esses dados, essas informações. Isso. Exato. Eu vou mandar para você o artigo seminal do enfoque meta-analítico, e aí você repassa para eles. É um cara muito legal, e ele é muito aberto também, ele mandar e-mail para ele, pedir informação, ele é super acessível. Isso é legal. Tá? Tá joia, Nilson. E pronto, eu vou mandar toda a informação adicional que é para poder reforçar esse conteúdo de hoje. Pronto. Agradeço muito a participação, entendeu? E se a gente verificar no segundo semestre, lá em janeiro, que a gente tem essa necessidade de informações a mais, de como é que trabalha esses dados, aí eu convido novamente para dar essa forcinha. Tranquilo, tamo junto. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção, viu? Um abraço para todos. Muito obrigada, professores. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Nilson. Pessoal, eu queria só uma informação, né?